Vamos estudar hoje, começar uma série de 4 mensagens sobre temperamentos transformados. Bem, seguindo, eu vou seguir integralmente esse livro aqui. Se você quiser adquirir, esse livro me fez muito bem e eu vou seguir integralmente a sequência do livro, tá? O versículo-chave dessa noite, que eu vou falar sobre sanguíneos, o versículo-chave é 2 Coríntios 5,17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, aqui diz antigas nessa versão, diga, repita comigo, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você pode dizer esse versículo lendo mais uma vez comigo? Diga assim, eu falo e você repete, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Diga, e eis que tudo se fez novo. A pergunta dessa noite é, para que estudar temperamento numa igreja? Talvez alguém vai te perguntar isso. Ué, seu pastor não prega a Bíblia? Para que ele está estudando temperamento? E eu tenho 3 respostas para você. Primeiro, a primeira resposta, pois promove o autoconhecimento. A segunda resposta, analisaremos personagens bíblicos e seus temperamentos. Pronto, vamos estudar a Bíblia. E a terceira resposta, perceberemos a transformação no Espírito Santo. E se esses personagens foram transformados, e se um dia eu fui transformado em várias áreas da minha vida, eu quero te dar a boa notícia, você vai ser transformado. Essa semana, na sua célula, o seu líder, se for online, ele vai compartilhar com você um link para você fazer um teste, para você descobrir o seu temperamento, teste de internet, e ele é muito simples e muito fácil. Se for uma célula presencial, sugiro até os líderes levarem, imprimir o teste e levarem, se quiser fazer uma quebra-gelo. Rapidinho é feito isso, para você começar e falar assim, opa, eu posso então, eu sou esse temperamento. E o melhor, posso te dar uma sugestão? Resolve eles com a sua família na mesa, porque aí vai ter as opiniões e você vai ver, não, eu não sou isso aqui não. É sim. Por exemplo, lá em casa eu vou falar assim, ó, eu sou muito organizado. Eu não entendi os sorrisos da minha família, tá? Então, é mais ou menos isso que eu quero de vocês. Hoje nós vamos falar sobre sanguíneos. E o nosso querido personagem é Pedro. Pedro, o sanguíneo, é o tema hoje da nossa mensagem. Quais eram os pontos positivos quando você lembra de Pedro na Bíblia? Se você não assistiu The Chosen, eu já falei 1000 vezes. Meu irmão, você está quase em pecado. Já tem no Netflix. É maravilhoso. Hoje é o Dia Mundial da conscientização do autismo. O arqueólogo e doutor Rodrigo, que é talvez uma das maiores autoridades em arqueologia bíblica, ele postou, não sei se você segue ele no Instagram, ele postou Mateus, porque Mateus, no The Chosen, tem traços de autismo. E o texto é maravilhoso, irmãos. Lá na conferência teremos uma oficina especial para a igreja receber pessoas especiais. Eu sugiro de você se inscrever nessa oficina, porque essa é a que eu vou assistir também. Então, o que é um sanguíneo? Eu já falei há uma palavra, há um mês, 15 dias atrás. Por que temperamentos? Por que temperamentos? Hipócrates, em 470 a.C., ele começou a olhar, ele é o pai da medicina, ele começou a estudar as pessoas. E ele definiu em 4 tipos de personalidades. Personalidade, aquilo que eu sou diante das coisas. Essa é a definição de personalidade. E aí então, ele dividiu em 4 grupos. Todo mundo tem um temperamento bem expressivo e um segundo temperamento que vai gerar um certo equilíbrio em você. Não sei em quê, mas é um certo equilíbrio. Eu acho que eu só tenho um. Eu sou um sanguíneo hemorrágico transformado pelo Espírito Santo. Você vai perceber isso hoje. Primeiro, o sanguíneo é altamente otimista. Vai ser difícil você me ver de cabeça baixa. Esse cara sou eu. Ele é falante. Eu não converso muito não, irmãos. Expressivo, cordial, amigável. Sanguíneo não guarda mágoa. Ele não tem mágoa de ninguém. É incrível. Altamente comunicativo. Ele é entusiasta. Se você mostra um projeto para sanguíneo, eu fico com dó da Cibele. Quando ela me conta um projeto, eu falei assim, já fez a matrícula? Já foi. Se a Cibele falar assim, quero pular de paraquedas, é perigoso, eu... vai empurrar ela. Como paraquedas, irmãos, tá? Você tem seguro, amor de vida? Então, ele é entusiasta, mas ele é incrível. O sanguíneo é altamente compreensível. Pastor, eu não vim no culto porque eu tive um problema. Tranquilo, irmão, fica na paz. Acesse amanhã às 20 horas no nosso canal, você vai ser abençoado. Mas, irmãos, eu tenho uma triste notícia para te dar. A frase da minha vida. O único que encontra dificuldade de analisar o temperamento sanguíneo é o próprio sanguíneo. Tem gente que vai sair daqui hoje falando assim, não gostei da palavra do André. Deixa eu te falar, é você. É você. Mas tem pontos negativos terríveis no sanguíneo.
O sanguíneo é altamente indisciplinado. Ele é instável emocionalmente. Tem dia que ele está muito feliz, mas tem dia que ele chega e fala assim, estou triste. Eu lembro as minhas filhas, minha filha essa semana passou lá em casa e falou assim, eu estava sentado no sofá, assistindo alguma coisa, e ela falou, tá triste, pai? Eu acho que ela sentiu falta do encher a casa. Eu falei, não, filha, eu estou com dor de cabeça. Né? Às vezes o sanguíneo, ele não produz. Por quê? Porque ele é instável emocionalmente. O sanguíneo tem que vigiar muito ele tem que ter muito foco, ele tem que ter um cronograma da semana, ele tem que ter uma disciplina do roteiro da semana dele, senão ele não faz nada. Ele patina, refaz um monte de coisa e não faz nada. A maioria dos sanguíneos são egocêntricos. Eles gostam de ser o centro das atenções. Eu estou adorando a face da igreja hoje. Se eu pudesse tirar fotos e postar, eu acho que a mídia tinha que ficar aqui na frente hoje voltada assim. Eu lembro uma vez, meu pai era um sanguíneo, mas meu pai era o sanguíneo, irmãos. E uma vez, a gente foi na praia, eu era muito pequeno, e meu pai sumiu da gente. Ele sumiu, meu pai. E minha mãe olhou de longe. A gente era da igreja presbiteriana. E minha mãe olhou de longe e falou assim, eu sei aonde seu pai pode estar. Eu falei, aonde, mamãe? Né, pequenininho, aonde, mamãe? Vá naquela roda de samba, lá longe. Deve ter um instrumento grande, que é um bumbão. O seu pai deve estar no centro tocando o bumbão. E eu fui correndo lá, irmãos. Meu pai era baterista, né? Eu não vou te contar o samba que estava cantando, ok? Não posso contar. Mas no centro da roda estava meu pai. Se divertindo lá naquele samba. É que eu estou com a música na minha cabeça, eu estou segurando ela. Nada que um trem das 11 possa sair, ok? Então olha só, irmãos. Então, o sanguíneo, ele é egocêntrico. Ele gosta de estar no centro. E eu vou te dizer uma coisa, ele é super exagerado. O sanguíneo é assim. Mas você que é sanguíneo, quero te dar uma boa notícia. Você pode hoje ser transformado pelo Senhor. Porque Pedro era sanguíneo. E eu quero te falar de 5 características na história bíblica de Pedro. Pedro era altamente falante. Você vê que quando Jesus conversa com os discípulos, quem é o primeiro que pula e fala? É Pedro. Quem as pessoas dizem que eu sou? Eu falei, Elias, outro Jeremias. Não, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Gente, eu quero contar para vocês que um dia eu serei crucificado. Senhor, isso nunca vai acontecer. Mas eu também quero dizer que algum de vocês, alguém aqui vai me negar. Não, Senhor, ninguém nunca te negará. Sempre é Pedro respondendo. Quando os soldados romanos vão prender Jesus, ele está com a faca. E eu acho que ele erra a pontaria e corta a orelha de Malco. Esse era Pedro, irmãos. Pedro, ele tinha tudo para dar errado. Porque o sanguíneo, ele não é constante. O sanguíneo às vezes tem tudo para dar errado numa função de influência, numa função de segurança. Ele era falante, ele era egoísta. Não, Senhor, eu nunca deixarei isso acontecer. Ele era interesseiro. Senhor, mas como será isso? Ele sempre era o primeiro. Todo sanguíneo é fanfarrão. Você entende o que é fanfarrão? Traduzindo para o goianês, curtidor. Ele curte com você. Ele é zoeira. O sanguíneo não fica quieto com o pé, Gabriel. Ele sempre é zoeira, né? E ele foi aquele, irmãos, que não foi instável emocionalmente. E ele nega Jesus. Alguns estudiosos falam que Pedro negou Jesus pela personalidade dele. Porque o sanguíneo, às vezes, ele oscila tanto. Nós teremos daqui alguns domingos, eu sei que você não vai faltar ao culto esse mês por causa desse assunto, né? E nós não iremos parar nem na Semana Santa. Você vai ver o melancólico. O melancólico, ele é pontual, firme, convicto, irredutível. Mas o sanguíneo não. Mas de repente, irmãos, lá em Atos, capítulo... Não precisa projetar, continua com o meu slide ali. Por favor, aí. Atos, lá no capítulo 4, 3. Deixa eu olhar aqui, eu tenho a referência. Atos 2,41, irmãos. Atos 2,41 diz assim, preste atenção. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Se você voltar no capítulo 2, no verso 14, o título é A Pregação de Pedro. Pedro é um antes e é outro depois do Espírito Santo. E essa é a chave dessa noite. Quando a Bíblia diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sabe o que ele está falando? Eu vou te transformar. Eu vou te mudar.
Eu sou o seu dono. Eu quero te usar. Você pode dizer amém por isso? Irmãos, a primeira palavra dessa série é para mim. Eu preguei para o espelho. Porque eu sei que o Espírito Santo, ele mudou minha vida. Ele mudou minha história. O Espírito Santo, quando ele me encheu, ele virou uma chave na minha vida. Eu era inseguro por ser um sanguíneo, porque o sanguíneo é inseguro. Ele precisa casar com um melancólico do lado e falar assim, vai dar certo. Mas um dia o Senhor falou comigo, me liberou uma palavra profética, você ensinará pessoas, você irá pregar para pessoas. Irmãos, eu era um improvável para isso. Com 15 anos, o Espírito Santo vem sobre a minha vida e vira uma chave na minha vida. Ele vira uma chave. E essa é a chave que eu quero orar por você. Quando você se identificar, a cada domingo eu quero orar para que o Espírito Santo mude você. Deixa eu te dizer uma coisa, ele não vai mudar a sua essência, porque a sua essência é fundamental para você ser usado. Ele não mudou Pedro. Pedro continuou a ser um cara que falava, expressivo, mas Deus o usou de uma forma incrível. Deus usou esse homem para sustentar, quando você lê primeira e segunda epístola de Pedro, para sustentar o evangelho, quando o Império Romano vem matando os cristãos, porque havia um toque especial, um toque cheio do Espírito Santo. E eu quero te contar algumas coisas que o Espírito Santo fez na vida de Pedro. Pedro cheio do Espírito Santo. Diga assim, agora eu vou imaginar Pedro cheio do Espírito Santo. Agora a gente mergulharia no livro de Atos, a partir do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. E a gente começa a ver um outro cara, a gente vê um outro homem. Lembra 15 dias atrás que a chave de Pedro muda não só com o Espírito Santo, mas ele muda também naquele diálogo. Eu vou repetir rapidinho aqui para você lembrar, e talvez você não esteve aqui. No último capítulo de João, quando Jesus encontra Pedro e fala, Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E é naquele momento que Jesus vira a chave na vida de Pedro. É naquele momento que Jesus se põe ao nível de Pedro e fala, Pedro, então apacenta o meu povo. Vamos lá para os evangelhos, quando o Senhor fala assim, quem dizes que sou? Ele fala, és o Cristo. Jesus vira para ele e fala assim, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Quando o Espírito Santo de Deus, quando a palavra é liberada da sua vida, não há quem possa te segurar. Você sabe que ninguém hoje, não há uma pessoa nesse mundo, que quando eu tenho uma convicção dada por Deus, possa falar assim, não vai dar certo, não vai dar certo, porque virou uma chave na minha vida. O instável ficou usado. Preste atenção, Pedro se tornou constante. Irmãos, isso é um milagre para um sanguíneo ser constante. Sanguíneos que estão aqui hoje, você pode ser constante, você pode ser perseverante, você pode lutar. Você pode lutar. O de repente demora para acontecer, não é? Às vezes você chega com um carro zero e alguém fala assim, ué, o irmão de repente colocou o carro. O de repente foi um consórcio de 72 meses que você pagou. E que ali no momento mais difícil você pagou aquela parcela e fala, eu vou ser sorteado. E nunca foi. Mas lá no número 72 saiu. E alguém fala assim, ué, de repente o irmão está de carro. Não é assim? Eu lembro quando eu escrevi meu primeiro livro. Eu vendi um livro. Meu primeiro livro eu vendi um livro. 2005. Era sobre estratégia do avivamento, a oração de Ana. Mandei fazer 1000 livros. Começava a pregar. Queria edificar os jovens. Um amigo meu chegou para mim e falou assim, André, comprei seu livro. E eu falei assim, foi você? Eu só tinha vendido um. E eu ali então, guardei o meu sonho de impactar jovens. Mas um sanguíneo casa com a melancólica. Focada. E ela pegou e falou assim, por que você não escreve as histórias loucas que a gente vive no Jardim Guanabara? E eu comecei a digitar no meu computador as histórias mais loucas que nós vivíamos. E um dia um jovem chegou para mim e falou assim, pastor, eu não consigo segurar a onda mais. Eu falei, obrigado. Ele, obrigado por quê? O nome do meu livro, Segura a Onda. Segura a Onda esse ano vai bater quase 20 mil exemplares. De repente, irmãos, lancei ele em 2007. De repente é o 8º livro. De repente, ontem eu comecei a escrever o 9º. De repente, estamos chegando em 40 mil exemplares. É tudo de repente. Mas um sanguíneo pode ser constante. Amém ou não? Um sanguíneo pode ser corajoso. Pode ser corajoso. Ele pode ter colocado o alvo, falar, nós vamos conseguir. Mas isso com o Espírito Santo. Um sanguíneo pode ser sábio. Meu Deus! Pedro, falante, pode ser sábio? Sim.
De repente eu me torno pastor e eu me vejo na vida de Pedro e você vê Pedro dando conselho. Pedro começa a dar conselhos. Ele começa a falar para os cristãos fugindo lá em 1 Pedro. Olha, acalma. Lá no final ele termina assim: cuidado, não dê brecha. O inimigo é como um leão que ruge, tentando achar uma brecha para te atacar. O Pedro, que era falastrão, se torna um Pedro conselheiro. Um Pedro que era fanfarrão, se torna sábio, alegre. E talvez a pior coisa, a maior mudança, ou a pior coisa para um sanguíneo, o egocêntrico, se torna humilde. Se um sanguíneo se tornar humilde, aquele que... O que é humildade? Humildade é você ter um coração ensinável para sempre estar pronto a aprender. Isso é humildade. É você não se achar. Ah, irmão, se um sanguíneo é humilde, vou te falar, foi o Espírito Santo que mudou a vida dele. Um sanguíneo que é agitado começa a ter um espírito de oração. Só Jesus. Um espírito de oração. Começa a ter tempo com Deus. Olha que coisa incrível. Um sanguíneo se torna amoroso, agitado, mas amoroso. E um sanguíneo se transforma num herói da fé. Pedro foi um herói da fé. Pedro, que nega Jesus, termina a vida dele crucificado de cabeça para baixo, porque de cabeça para cima ele não aceitou ser crucificado, porque ele precisava ser humilhado para aquele que o resgatou. Estudar temperamentos da igreja é a gente avaliar nós mesmos e abrir o nosso coração para que o Espírito Santo nos transforme. Só há duas formas de você ter um temperamento transformado, moldado. Primeiro, pelas pancadas da vida. E nem sempre isso adianta, porque quem é turrão vai continuar sendo. As pancadas da vida só vão gerar feridas. Mas quando o Espírito Santo vem sobre você, você é transformado. A minha geração para trás, tinha uma frase que dizia assim: não, você é como Gabriela de Jorge Amado. A novela Gabriela já tem uns 50 anos de Jorge Amado. A atriz, na abertura, ela subia num telhado e cantava uma música assim: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. Irmãos, isso é um padrão mundano, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.